Vascão da Gama tá nessa briga aí pra não cair, mas depende só dele. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, né? A rodada ajudou, mesmo o Vasco perdendo por 1-0, com as derrotas aí do Santos e do Bahia. A situação do Vasco é simples. Vence na quarta o Bragantino e aí nem olha pra nenhum outro resultado. Escapa do rebaixamento. Mais uma vez, o técnico Ramon Dias lamentou a derrota, como a gente vai ouvir agora aqui na Transamérica, mesmo de novo elogiando a atuação da equipe Cruz Maltina. Bueno, primero yo tengo que felicitar al equipo porque el esfuerzo que está haciendo. El esfuerzo, es una lástima que todo el esfuerzo que estamos haciendo no tenga un premio, porque prácticamente ellos patearon una sola vez al arco y te hicieron un gol. Y Vasco compitió, insistió, estuvo bien prolijo, estuvo bien atento, salvo en una jugada en el segundo tiempo, pero después realmente disputamos, para mi punto de vista, ya sea en lo táctico, un error por ahí en el gol, pero después en lo táctico, en la disciplina, estuvieron muy bien. A mí me gustó porque seguimos compitiendo y seguimos teniendo chances. Los tres equipos estão para retroceder, juegan de local. Então tem a palavra do Ramon Dias. Agora já são 4 jogos sem vitória e a situação é a seguinte: Santos 43, Vasco 16º 42. O Bahia abre o Z4 com 41. O adversário do Vasco é o Bahia. Os três têm 11 vitórias. Se o Vasco perder, tem que torcer pro Bahia perder. Se empatar, né, o Bahia passa por causa do saldo, -6 contra -11. Caso o Vasco vença, garante a permanência, como eu falei. Se empatar, o Bahia tem que no máximo empatar o jogo também por lá. Caso o Vasco perca na quarta-feira em casa pro Bragantino, vai precisar que o Bahia também perca pro Galo na Fonte Nova. Então essa a situação do Vasco nesse momento no Campeonato Brasileiro. A preparação é intensiva, mesmo com o retorno de viagem. Hoje e amanhã, as últimas atividades do técnico Ramon Dias. Então hoje a gente ainda repercutindo esse jogo de ontem, e aí amanhã a gente fala mais, amanhã na quarta a gente fala mais do jogo de quarta-feira, 9h30 da noite. É claro, temos que olhar pra frente, é o último jogo, é a decisão pro Vasco, mais uma vez, como foi no ano passado, né? Na Batalha de Itu, dessa vez a batalha em casa, o Vasco vai jogar no estádio Vasco da Gama para tentar escapar do rebaixamento, jogando contra o Bragantino na quarta-feira. Mais uma vez, só dependendo de si para escapar do Z4, meu parceiro Bruno Azevedo. Pois é, cara. Eu ontem me surpreendi muito mais com a derrota do Bahia do que propriamente com a derrota do Vasco. Primeiro, o Vasco enfrentou um adversário melhor tecnicamente, bem melhor que o Grêmio, é uma equipe forte, não tá na parte de cima da tabela à toa. Eu esperava uma derrota já. E aí tinha aquela atmosfera da despedida do Luizito Soares. E do América não. Eu esperava uma vitória do América sobre o lanterna do campeonato, né? Então eu considero, mesmo com a derrota do Vasco, que a surpresa foi boa, viu, Gabriel? Eu acho que no fim das contas o saldo foi positivo, mesmo que o Vasco não tenha feito a parte dele. Falei sobre isso ontem após o jogo. Eu acho que a gente termina essa rodada com mais motivos para acreditar que o Vasco vai permanecer na Série A do que motivos para acreditar que o Vasco será rebaixado. Mas esses motivos foram oferecidos pelo Bahia, né? Que em 2 rodadas fez total questão de desperdiçar pontos em jogos que pareciam jogos mais tranquilos contra São Paulo e contra América Mineiro. O resultado de ontem eu entendo como um resultado normal pro Vasco. Você encara o Grêmio na Arena, é complicado. Em Porto Alegre, o Grêmio é um time que naturalmente se impõe. A campanha do Grêmio, a boa campanha do Grêmio, passa muito por bons resultados em casa. O que eu acho que complicou o Vasco foi a derrota contra o Corinthians em São Januário. Aquela derrota assim tem um peso muito grande. Porém, eu acho que ontem o jogo em alguns momentos lhe ofereceu ao Vasco. A partida permitiu ao Vasco sonhar pelo menos com um empate, que não resolveria a vida ontem, mas daria um pouquinho mais de tranquilidade nessa luta contra o rebaixamento. E nem isso o Vasco conseguiu no fim das contas. Eu particularmente tenho a lamentar, porque pelo que eu observei da partida, faltou um pouquinho mais de qualidade. Debatíamos aqui em off, Azevedo, o Vasco errando muito na parte técnica. Sim. O Vasco esteve organizado defensivamente. Cara, erros técnicos primários. Mas os erros técnicos afundaram a equipe na tentativa de buscar um empate. O Payet entra em campo ontem errando passes de maneira absurda.
os demais jogadores também. O Vasco esteve bem organizado, o Ramon Dias apostou numa estratégia para segurar a equipe do Grêmio, montou uma linha com 5 defensores, inseriu o Robson Bambu na equipe, o Vasco soube suportar a pressão, mas acabou não sendo efetivo no ataque. E na defesa, me incomodou muito o lance do gol, porque a finalização do Soares, beleza, é o Soares genial, craque, ele acerta mesmo esse tipo de finalização e define muitos jogos. Agora, o Natan, o garoto, que vem arrastando a bola pela ponta, arrasta a bola com muita liberdade contra um time que estava com 3 zagueiros, 2 volantes à frente dessa linha defensiva. Nesse ponto fica realmente uma frustração, ficou uma impressão de que o Vasco poderia ter alcançado um resultado melhor, não alcançou, vida que segue, menos mal, que o dano não foi tão grande, o Bahia perdeu mais uma vez de maneira surpreendente pro América Mineiro. Vamos agradecer muito ao América, caso o Vasco realmente não venha a ser rebaixado na quarta-feira. Essa situação do Bragantino também, de não ter mais chance de alcançar G4, é uma situação interessante pro Vasco, a partida perde um grande nível de decisão, perde importância para a equipe de Bragança Paulista e o Vasco vai ter um cenário com a sua torcida. Mais uma vez, Azevedo, eu vou fazer um apelo para a torcida do Vasco e eu sei que o torcedor do Vasco deve estar de saco cheio, o torcedor do Vasco deve estar cansado, deve estar desgastado com mais um ano onde o Vasco não consegue brigar por algo do tamanho da sua grandeza. Só que, mais uma vez, o torcedor vai ser convidado a ser decisivo na próxima quarta, criar uma atmosfera positiva, comprar o barulho do time e carregar essa equipe no colo para conseguir uma vitória sobre o Bragantino e não depender de um resultado do Bahia contra o Atlético Mineiro. Eu sei, torcedor, que você tá de saco cheio. O Breno, no noticiário, trouxe a lembrança da batalha de Itu ano passado. Agora, mais uma batalha na última rodada. O torcedor está de saco cheio, mas toda a temporada se desenhou dessa forma. Mas eu não tenho dúvida que o torcedor vascaíno vai chegar em massa, assim, vai chegar junto mesmo, assim, eu confio muito nisso. É o primeiro passo para conquistar essa vitória, o primeiro passo pro Vasco vencer é contar com o apoio da torcida e para quem já sofreu o ano inteiro, para quem vem arrastando esse estresse durante 38 rodadas de campeonato, para quem já viu o time a 10, 8 pontos de sair da zona de rebaixamento, esse é um último capítulo que a gente torce muito para que o Vasco tenha um desfecho positivo e saiba, a partir de então, se reorganizar para atingir objetivos maiores no ano que vem. Olha que o Henrique Gomes tá trazendo um dado interessante que a gente esqueceu de falar aqui, né? Ele boa tarde aos melhores. Se o Santos perder, o empate serve pro Vasco, é verdade, né? No número de vitórias do Gigante é maior do que o do Manjubinha. E o Vasco no saldo de gols também tá bem melhor do que o Santos, né? 11 negativos contra 24 negativos. Mas aí tem que torcer pro Santos perder o jogo dele. Sim. Se o Vasco empata, o Santos segue na frente. E eu acho que o Santos talvez tenha um confronto mais simples. Não tem tido confronto simples pro Santos, né? Não dá mais pra fazer esse tipo de previsão, né? Fica fazendo previsão, mas o Santos parece ter o confronto mais simples. O Wagner Viana tá aqui dizendo que o Bahia tá dando uma grande moral ao Vasco. Tá nada, o Bahia tá se complicando, não tem nada de moral, não. Tá todo mundo, Santos, Vasco, Bahia. Uma disputa intensa pra ver quem conquista essa última vaga de acesso à Série B. Brincadeira, né? Manda aí. Amigo do Papo 1, boa tarde. Aqui quem fala é Alexandre Meia. Cara, eu sou vascaíno, mas vou ser sincero contigo, quando tu vê o Verrete na ponta direita, eu acho que não dá pra continuar na primeira divisão, não. Me perdoe aí os vascaínos, mas, pô, vamos voltar lá pra segunda, aprender tudo de novo, aí sim, aí volta pra primeira. Boa tarde aí. Boa tarde. O Verrete, na verdade, ele não fica fixo na direita, né? É um cara que se movimenta muito, né? Ontem o Vasco tinha, em tese, só um ponta iniciando, que era o Gabriel Peck. Então, em alguns momentos, o Verrete, no intuito de travar a posse da bola, de fazer o Vasco respirar, ele tinha que fazer um movimento um pouco mais lateral. Isso são coisas do jogo. Eu não acho o Vasco um time desorganizado taticamente, pelo contrário. Não, também eu acho assim, que alguns jogadores não conseguem acompanhar o raciocínio tático implementado pelo Ramon Dias, tá? Enfim, cara, tem jogadores que estão muito abaixo. Eu vou citar aqui Paulinho. Caiu muito de produção, assustadoramente. Sabe, vou citar aqui o Bambu, entendeu? Tem um limite, né, Azevedo? O Vasco atingiu um teto. Com o que o Vasco contratou pro segundo turno,
O Vasco melhorou muito, óbvio, não à toa, está fazendo uma campanha bem melhor e deve escapar do rebaixamento, mas tem um teto, tem um limite, A Bruxa da Lespe tá aqui, o Vasco não cai. É isso, Bruxa, o Hugo Léo, o Vasco não está se ajudando e mesmo assim tá tendo sorte, brincadeira. O Vasco realmente está tendo sorte nessa tabela, que essa foi surpreendente, cara, essa penúltima rodada. Principalmente em relação ao jogo do Bahia, né? Alguma coisa tinha que ajudar, irmão. Ainda por bem, favor, né? Uma hora as coisas ajudam. Por favor. Rapaziadinha, o Vasco ano passado lá em Itu fez aquela acesso culposo, né? Quando não há intenção, que não é possível, que ele queria sofrer tanto. E esse ano ele tá fazendo a permanência culposa, quando não há intenção de ficar na Série A. Não é possível, cara, que eles fazem isso tudo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e quarta-feira a gente vai conseguir dormir tranquilo. Valeu, rapaziada, Lucas Motoboy. Valeu, cara, obrigado pela participação.